também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nessa noite nós estamos aqui mais uma vez para entoar louvores ao seu nome, para ouvir a sua palavra. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que nessa noite certamente vai falar aos nossos corações, vai ser direcionada à vida de pessoas específicas aqui neste lugar. Senhor, que o nosso coração seja essa terra boa, que a tua palavra sempre vai encontrar um lugar para produzir bons frutos, que a nossa mente esteja cativa a ti. Senhor, eu oro para que nesta hora, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos cansou, que nos sobrecarregou durante este dia, que o Senhor possa, de uma forma extraordinária, trabalhar nas nossas vidas agora, tirando todo o fardo pesado que está sobre nós. Se existir alguém aqui que está enfermo, que entrou aqui sentindo alguma dor, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, porque nós queremos estar esse tempo aqui, Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. A passagem que nós lemos, ela é bastante conhecida. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite conhecem essa passagem, que Jesus chama seus discípulos para irem do outro lado, ali do rio. E ali, de repente, eles passam por essa tempestade. E eu estive meditando esses dias a respeito dessa mensagem, a respeito das tempestades, ninguém gosta de tempestade, amém? Ninguém gosta de ouvir sobre tempestade. Esses dias, recentemente, eu conversava com uma pessoa a respeito daquela eu nem sei como era o nome daquilo, se era um vendaval, um tufão, uma tempestade, aquilo que aconteceu, acho que foi em setembro aqui em Boa Vista. Quem lembra? Todo mundo, porque eu lembro, porque a árvore caiu em cima do meu carro, então para sempre eu lembrarei daquele dia. E essa pessoa estava compartilhando comigo a respeito do que ela sentiu, do medo, de como aquilo foi uma experiência, uma jovem, como aquilo foi uma experiência muito difícil para ela lidar. Então ela disse que todas as vezes que o céu começa a se fechar e começa as árvores a balançar, ela já começa a ficar um pouco assustada, porque remete àquele dia, E aí eu acabei contando a minha experiência, com respeito do carro. Mas o certo, gente, é que a gente não gosta de tempestade, nem ela como um evento da natureza. Mas eu queria nessa noite falar um pouquinho, não sobre essas tempestades, mas sobre as tempestades que sobrevêm nas nossas vidas, que muitas vezes chega tirando a gente mesmo do lugar, trazendo sobre nós questionamentos, assim como na vida daqueles discípulos. E quando eu leio esse texto, eu encontro algumas lições bastante preciosas, que eu acredito que nós devemos guardar no nosso coração, bem escondido, para que quando as tempestades chegarem, e de vez em quando nós somos surpreendidos com alguma tempestade, amém? A vida, ela não é nessa. A gente estava estudando aqui terça-feira no curso de discipulado, e um dos temas que nós estávamos estudando era sobre que a vida, ela é difícil, e todo mundo concordou que a vida, ela é difícil, mas é maravilhosa, principalmente para nós que temos o Senhor. E as tempestades, gente, elas chegam nas nossas vidas, mas como em tudo, até mesmo nas coisas difíceis, eu sempre costumo dizer que nós podemos aprender. Se você parar para observar as tempestades que você já passou, aquelas lutas que chegam na sua vida sem avisar, que tipo, você está ali e de repente você vê que
estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo, e de repente você foi assolado por alguma coisa que você não esperava, e aí a gente fica meio que sem chão, né, querendo se desesperar, porque é essa sensação que a tempestade dá, justamente porque quando a tempestade vem, nós começamos a perceber o quanto que nós não temos o controle de quase ou de absolutamente nada nas nossas vidas, amém? Por isso que a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor, porque de fato nós não temos controle sobre as circunstâncias. E essa história, né, ela nos remete a nós refletirmos sobre essas lutas, essas tribulações que vêm sobre as nossas vidas, que em algum momento, né, essas tempestades elas podem vir, sejam elas tempestades internas, sejam elas tempestades externas, sejam essas tempestades problemas conosco, ou problemas com pessoas ao nosso redor, ou a nível de nação, enfim. O certo, gente, é que na vida nós passaremos por algumas tempestades. E aqueles discípulos, eles eram homens, né, pelo menos a grande maioria ali, eles estavam muito acostumados com aquele, né, com aquele mar ali, eles estavam acostumados com aquele contexto ali. Talvez, eu já li algo sobre isso, que não era algo tipo inesperado, era comum acontecer aquele tipo de situação, era comum acontecer aquelas tempestades mesmo ali naquela região. Mas apesar deles estarem talvez habituados e saber que aquilo era algo que podia acontecer, eles jamais esperavam que acontecesse. É igual as pessoas que moram, por exemplo, nos países que elas sabem que estão arriscadas a ter, né, terremotos, essas coisas todas. Por mais que elas saibam que é uma possibilidade, elas não ficam ali esperando, olha, hoje vai acontecer um terremoto. E sempre são pegas de surpresa. Assim foi aqueles discípulos naquele dia. Jesus estava conversando com eles. O capítulo 4 de Marcos, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Jesus estava ensinando para eles. Depois Jesus ensina sobre a candeia. Depois Jesus ensina sobre a parábola da semente, depois do grão de mostarda. E aí depois de Jesus já ter ensinado tudo isso para eles, Jesus convida eles para entrarem no barco e para irem para o outro lado. E aqui eu quero destacar com vocês 5 lições que nós aprendemos com o texto que nós lemos, a respeito de como aqueles discípulos se comportaram diante daquela tempestade, e que eu acredito que são lições valiosas para que nós possamos colocar em prática. Se hoje você está enfrentando alguma tempestade na sua vida, eu espero que nessa noite o seu coração se acalme diante da palavra do Senhor. Se você está vivendo em completa bonança, glória a Deus pela sua vida, aleluia. Guarde a palavra, porque ela não volta vazia. Ela sempre, em algum momento, você vai precisar dela. E aí você vai lembrar, amém? E a primeira lição, gente, é que no versículo 35, a Bíblia vai dizer o seguinte. Gente, esse óculos é uma tribulação na minha vida. Eu tenho que colocar o óculos para ver a Bíblia e tirar o óculos para ver vocês. Mas é assim, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, disse quem? Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E a primeira lição que nós aprendemos é que aqueles discípulos, irmãos, eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Amém? E qual é a lição que nós aprendemos? É porque nós sempre imaginamos que pelo fato de nós estarmos seguindo a ordem de Jesus, as coisas sempre vão sair 100% perfeita. Aqueles discípulos, eles não estavam naquele barco ali por desobediência, como muitas vezes acontece, né, da gente entrar nas tempestades da vida por causa da nossa desobediência, por causa da nossa obstinação, porque nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós achamos que tem que ser. Não, aqueles homens, eles estavam seguindo o direcionamento de Jesus. Foi Jesus que disse, era a mesma coisa de Jesus olhar e dizer, Nara, vamos ali comigo.
Com certeza, né, Nayara? Você iria se Jesus chamasse. Pega aqui na minha mão, Nayara. Vamos dar uma volta de carro ali. E ali no meio da coisa o pneu fura, gira. Meu Deus, eu estava andando com Jesus, seguindo a ordem de Jesus e aconteceu isso comigo. O fato, querido, de nós estarmos obedecendo à vontade de Deus nem sempre significa que nós não enfrentaremos as tempestades. Nem sempre. Eu fico impressionada quando, às vezes, eu vejo pessoas passando por determinadas situações e outras pessoas sempre, é impressionante como nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de sempre ficarmos procurando o que há de errado para você estar vivendo o que você está vivendo. Conversava isso com uma pessoa um dia desse, eu digo, não deixe que as pessoas fiquem procurando motivos para saber aonde você errou, para você estar vivendo exatamente essa situação. Porque muitas vezes nós vamos estar obedecendo a ordem de Jesus, nós vamos estar entrando no barco, porque Jesus mandou a gente entrar no barco, porque Jesus convidou a gente para entrar no barco, e mesmo assim, pode ser que nós venhamos ser assolados com alguma tempestade. As tempestades, elas fazem parte da vida, e nós precisaremos aprender a lidar com elas, quando elas chegam até nós. Porque nós não obedecemos a Deus, gente, apenas para ficarmos livres das lutas, das dificuldades. Não, nós precisamos obedecer a Deus porque nós decidimos segui-lo, nós decidimos nos tornar discípulos de Jesus, nós decidimos andar nesse caminho com Ele. Então, nesse caminho, nós precisamos saber que mesmo quando a gente estiver fazendo tudo o que o Senhor está mandando, nós corremos o risco de sermos assolados por alguma tempestade. Era exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles estavam seguindo a voz de Jesus, foi Jesus que chamou eles para entrar naquele barco, para ir para o outro lado. Jesus sabe de todas as coisas, inclusive ele sabia que havia aquela tempestade. E mesmo assim, Jesus convida aqueles discípulos e eles enfrentam aquela tempestade. Mas Jesus, Ele é estratégico, Ele é maravilhoso, e Ele não deixa que nada na nossa vida seja por acaso. E a segunda lição que nós vamos aprender, nós vamos discorrendo mais aqui para o texto, é que no versículo 38, a Bíblia diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, de todo o texto, a parte que mais me chama a atenção é essa. E talvez de todas as lições, essa seja a que eu mais preciso aprender e que eu quero aprender. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que assim como Jesus, nós podemos aprender a descansar em meio às tempestades. Amém? Porque quando nós somos assolados pelas tempestades, as lutas, as dores, as tribulações, a tendência que nós temos é que nós precisamos nos movimentar muito, nós precisamos fazer, porque nós precisamos reverter essa situação, e nós não conseguimos descansar, porque nós temos a ideia que se nós descansarmos, as coisas não vão acontecer. Nós temos a falsa ideia que se nós descansarmos, Deus não vai dar conta de parar essa tempestade sozinho. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu acredito piamente que o fato de Jesus estar dormindo ali vem para nos ensinar uma lição. No meio daquela tempestade, né? Porque eu imagino que os discípulos devem, quando eu leio, eu fico imaginando, os discípulos devem ter visto ali o céu se fechando, né? E tudo, e eles já devem ter começado a ficar apavorados, e eles deveriam, se fosse eu e você, a primeira coisa que a gente dizia, tipo, gente, acorda, não está vendo que o mundo está se acabando, não é assim que a gente diz? Você não está vendo que o mundo está se acabando, você não vai fazer nada. Mas Jesus, ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele estava dormindo na polpa do barco, com a sua cabeça em um travesseiro. Jesus é e sempre será o nosso modelo a ser seguido em tudo.
Eu creio que Deus, através da tempestade, vai nos ensinando que é sim possível descansar nele, mesmo quando os ventos fortes estão assolando o nosso barco. Pois aquele que tem o controle de todas as coisas está no barco conosco. Essa deveria talvez ser a postura que Jesus aguardava dos seus discípulos, porque os discípulos, eles estavam com Jesus todos os dias, ouvindo, né, as lições, vendo os milagres de Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, talvez a postura que Jesus esperava deles era que eles, ainda que talvez eles não estivessem dormindo lá no meio da tempestade, mas que pelo menos eles entendessem que eles estavam, apesar daqueles ventos, eles estavam seguros, porque eles estavam com Jesus dentro daquele barco. Mas a grande questão é que quando nós estamos vivendo tempos difíceis, nós não conseguimos lembrar do início, eles não conseguiram lembrar que foi Jesus que chamou eles para entrar naquele barco e para ir para o outro lado. Mas é impressionante que quando nós estamos vivendo os tempos difíceis, estamos dentro do vendaval, a nossa mente parece que ela não consegue entender que foi o Senhor que nos chamou, que nós somos filhos de Deus, que o Senhor, Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar, que a despeito do que aconteça, do que esteja acontecendo, nós fomos escolhidos por Ele, e Ele vai cuidar de nós até o fim. Mas a gente sempre pensa logo que tudo vai se acabar, igual os discípulos pensaram. Acabou, agora é o fim. E a terceira lição que nós aprendemos aqui no versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez completa bonança. A terceira lição que nós aprendemos, querido, com esse episódio dessa tempestade, é que Jesus, Ele tem todo o poder de acalmar as tempestades. E nós precisamos, muitas vezes, repetir isso para nós mesmos. O nosso Deus, Ele tem o poder de acalmar todas as tempestades. Ao contrário do que os discípulos achavam, Jesus, Ele se importa. Porque quando os discípulos eles vão acordar Jesus, gente, eles acordam Jesus meio que acusando Jesus. Ele diz o quê? O Senhor não se importa que nós morramos? Tipo assim, já fazendo uma chantagem emocional. Tipo, será que o Senhor não percebe que está tudo... A Bíblia diz que enchia, né, o barco, está enchendo de água, o vento, nós vamos morrer, e o Senhor sequer se importa que nós vamos morrer. Gente, Jesus é sensacional, porque Ele tinha muita paciência com aqueles discípulos, e Ele continua tendo muita paciência conosco. Porque quando nós enfrentamos as tempestades, nós não agimos também diferente dos discípulos. Amém, gente? Vocês ficam rindo porque é verdade. Nós rapidamente, por mais que muitas vezes a gente não verbalize, mas é como se a gente pensasse e dissesse: meu Deus, será que Deus não vai fazer nada por mim nessa situação? Deus não tem todo o poder, Ele não é grande, Ele não tem o controle de tudo, então será que Ele não vai agir em meu favor? Ele não vai fazer nada para me salvar desse problema que eu estou enfrentando? Mas ao contrário do que aqueles discípulos pensavam, e nós também pensamos, Jesus, Ele se importa com tudo o que diz respeito à minha vida e à sua vida. As tempestades, elas não virão na nossa vida para nos destruir, pois na hora certa Jesus vai se levantar, vai dizer: aquieta-te, e elas terão que obedecer. Na hora certa, a tempestade que você está enfrentando na sua vida hoje, você que está em casa, na hora certa, Jesus vai dar uma ordem, e essa tempestade, ela vai passar. Parece clichê, mas sempre que alguém me conta alguma situação,
Eu gosto a minha mente ela é muito metódica, por isso que todos os sermões que você me vê pregando, eles terão ponto. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. 5 lição, 4 lição, sempre, porque a minha mente ela funciona de modo muito organizado. Então, eu prefiro pregar assim, porque é a forma que eu entendo melhor, e eu acredito que eu transmito melhor assim também. Então, eu sempre gosto, quando eu ouço alguém, eu gosto de pontuar as coisas. Então, eu gosto de dizer, então, vamos por parte. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. E quando elas me falam de algum problema, eu sempre digo, pode parecer clichê, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vai passar. Amém? Isso vai passar. A tempestade também. Só que quando nós estamos ali no meio da tempestade, assim como aqueles discípulos, a nossa ação não é de pensar o que Deus está querendo, o que Deus está querendo me ensinar. Não, a gente sempre pensa que aquilo vai destruir a nossa vida, que tudo acabou, e nós perdemos a oportunidade de aprender e de ver aquilo que Deus está fazendo. Jesus tem o poder de acalmar todas as tempestades, sejam elas internas, sejam elas externas. E a quarta lição é que as tempestades, elas revelam o nível da nossa fé. Amém? Versículo 39 diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento. Não, 40, gente, perdão. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E por que Jesus diz ainda não tem fé? Porque Jesus já estava há um tempo ensinando aqueles discípulos sobre fé. Ele tinha acabado de falar do grão de mostarda, lembra? Quando ele ensina, ele tinha acabado de ensinar, gente, aqui, ó. A palavra da semente, a palavra da mostarda. Aqui, ó, nos versículos anteriores, a partir do versículo 30 de Marcos 4, ele vai ensinar sobre a parábola do grão de mostarda, que fala exatamente sobre fé. E aí Jesus, ele se surpreende, porque ele acredita, ele ali, né, claro que ele sabia, mas ele esperava que aqueles discípulos, eles tivessem de fato aprendido alguma coisa. É igual quando a gente ensina os nossos filhos alguma coisa, e depois, 10 minutos depois, você vê eles fazendo totalmente diferente do que você ensinou. Quem tem filhos sabe muito bem disso, né? Você ensina para eles, principalmente nessa infância, pré-adolescência, você vai ensinando uma coisa para eles, você ajuda que ele está... Quando você vê, ele está fazendo tudo diferente. É mais ou menos nós. Os discípulos, eles haviam acabado de ouvir Jesus falar sobre fé, mas a fé deles ainda era muito pequena. É na tempestades que a nossa fé é provada, aprovada e aperfeiçoada. E é por isso que muitas vezes Deus, ele vai permitir que as tempestades venham sobre as nossas vidas. Porque as tempestades, elas têm o poder de revelar como que está a nossa fé. A tempestade, não está nesse texto não, mas eu sempre gosto de pensar que as tempestades, elas têm o poder de tirar as coisas do lugar, para a gente poder enxergar aquilo que de fato precisa ser mudado. Portanto, no meio da tempestade, a nossa fé, ela vai ser revelada. Para que exatamente nós possamos saber até onde nós precisamos ainda sermos trabalhados na questão de crer, de confiar no Senhor, de confiar nas promessas deles, de confiar no poder dele, de confiar que ele verdadeiramente está no controle, e que nós não apenas dizemos isso como uma frase de efeito, mas porque de fato nós cremos, porque de fato nós confiamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. É na tempestade que a nossa fé, ela será aperfeiçoada. Ou seja, é na tempestade, através dessas tempestades, que a nossa fé, ela vai se tornando perfeita. Em cada tempestade que nós enfrentamos,
nós vamos crescendo em fé. Pelo menos é isso que Deus espera de nós. E a última lição desse episódio da tempestade, a quinta lição é, no versículo 41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É nas tempestades que sabemos o quanto nós conhecemos Jesus. Amém? Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ali, todo mundo junto, iam para todos os lugares. Mas aqui, quando a tempestade chegou, eles mostram que eles ainda não conheciam de fato Jesus. A tempestade, ela vai justamente fazer isso, ela vai, além de revelar o nível da nossa fé, ela também vai revelar o quanto que nós conhecemos Jesus, o quanto que nós conhecemos Deus, o quanto que nós conhecemos Deus de fato, como Ele é. Apesar de já estarem vivendo diariamente com Jesus e saberem que Ele era o Filho de Deus, já terem visto os milagres, os discípulos ficaram totalmente admirados com o poder de Jesus sobre aquela situação. É na tempestade que nós vamos aprender a conhecer Jesus e seu poder. Se nós não passarmos, querido, por essas tempestades, por essas tribulações, como que de fato nós vamos conhecer Deus? Martinho Lutero, ele diz que nós temos 3 formas de conhecer a Deus: através da palavra, através da oração e através da dor. Aí tem um texto, um livro dele que ele diz assim: e aí você escolhe. Mas a maioria das pessoas aprendem a conhecer a Deus através da dor, através das tempestades. Por isso nós não podemos fugir das tempestades. Por isso que nós não podemos criar uma utopia de que nós queremos viver uma vida sem nenhum vento, sem nenhuma tempestade, porque corre-se o risco, se você viver assim, você não conhecer absolutamente nada e você passar a sua vida inteira apenas contando as experiências que as outras pessoas viveram. Eu amo quando na história de Jó diz assim: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E olha que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, a ponto de chamar a atenção de Deus e também de Satanás. E mesmo assim, Jó não conhecia a Deus. E pense na tempestade que Jó passou, gente. Aquela tempestade ali, a gente tem bem longe. Uma tempestade mesmo que varreu tudo que Jó tinha. Mas no final, Jó entendeu o propósito de tudo aquilo. Agora ele de fato conhecia o Senhor. É nas tempestades que nós vamos conhecer o caráter de Deus. É na tempestade que nós vamos entender que de fato o Senhor sempre estará conosco. E que Ele tem todo o poder. E exatamente no tempo certo, Ele vai fazer cessar as tempestades. E nós sairemos dela mais fortes, mais santos, mais cheios de fé. Aqueles discípulos, com certeza, depois daquele episódio, eles ficaram admirados. A Bíblia diz aqui no último versículo, né, que eles ficaram se perguntando, eles ficaram conversando entre si. Quem era esse? Quem é? E olha que eles já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles ficaram admirados. Quando nós saímos das tempestades, nós também ficaremos admirados de saber que o nosso Deus, Ele vai muito além do que aquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos e daquilo que nós achamos que já conhecemos. E nós precisamos conhecer a Deus. Por isso, se hoje você está enfrentando alguma tempestade, eu convido você a parar e a meditar sobre o que você tem aprendido com a tempestade que tem assolado a sua vida.
Irmãos, a vida do cristão, ela precisa ser vivida o tempo todo de forma intencional, porque senão você vai ficar confuso com as coisas. Você precisa entender que cada episódio que acontece na sua vida, ele não é aleatório, porque você não é alguém aleatório, você é um filho de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. E você precisa compreender cada coisa que está acontecendo na sua vida. E em cada tempestade você precisa estar apto a discernir quais as lições que o Senhor quer te ensinar. E se você está disposto a aprender. Porque muitas vezes nós passamos sucessivas e mais sucessivas tempestades e ainda assim nós continuamos sem aprender nenhuma lição. E aí nós vamos acumulando apenas lutas, apenas dificuldades, sem de fato adquirir um caráter aprovado, como a Bíblia diz que a tribulação ela produz paciência, ou perseverança, e a perseverança ela produz esperança, e a esperança um caráter aprovado, alguém aprovado diante de Deus. Conclusão, as tempestades elas vêm, mas elas não são em vão, elas sempre acontecem com um propósito. Elas vão passar, Jesus vai acalmar, e assim nós sairemos mais fortalecidos, com a nossa fé aperfeiçoada, e com certeza mais parecidos com Jesus. Fique de pé no seu lugar, quero orar com você nessa noite. Se você nessa noite tem vivido talvez dias desafiadores, talvez você tenha sido assolado por alguma tempestade, eu quero convidar você a orar nessa noite. E talvez no meio dessa tempestade, você, assim como aqueles discípulos, você, em algum momento da sua vida, você questionou, a sua fé ficou abalada. Mas nessa noite o Senhor, Ele diz para você que você não precisa se preocupar, porque o Senhor está no barco no meio da sua tempestade. E na hora certa, o Senhor vai se levantar, o Senhor vai dar ordem a esse vento, a essa situação, e ela vai se acalmar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida da Tua igreja, e de forma muito específica eu quero apresentar aqueles que porventura estão vivendo algum tempo de tempestades. Pessoas que estão aqui, Senhor, que de repente estão vivendo uma tempestade lá na sua família, na sua saúde, no seu casamento, no trabalho, com os filhos. E essa pessoa, Senhor, tem visto o vento agitado, as coisas fora do lugar. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está aqui. E nessa noite o Senhor, Ele pode dar ordem para que essa tempestade se acalme, se aquiete, para que essa pessoa possa Te conhecer, para que essa pessoa possa sair, Senhor, dessa situação, sabendo que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu coloco, Senhor, diante do altar cada um dos Teus filhos, que nessa noite porventura chegaram aqui clamando por algo, buscando algo, que talvez já oraram, já pediram tanto e não conseguiram. Eu oro para que nessa noite o Senhor possa ministrar ao coração dessas pessoas sobre o tempo e sobre a obra que o Senhor está fazendo na vida de cada uma delas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando alguma tempestade, essa tempestade ela vai passar. Ela vai passar, e o melhor de tudo é que você vai ter um testemunho nos seus lábios para você contar. Essa tempestade vai passar e você vai poder
dizer: o Senhor fez, o Senhor acalmou o vento, o Senhor acalmou a tempestade. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que mesmo em meio à tempestade, nós aprenderemos a descansar em Ti. Eu quero declarar que toda tempestade interna nas suas emoções, toda ansiedade que porventura tem roubado a sua paz, ouça o comando da voz do Senhor dizendo: aquieta-te. E que essa pessoa possa desfrutar da paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano. A paz de Cristo que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, possa inundar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que nessa noite ela possa sair daqui, ainda que no meio da tempestade, ela possa sair daqui, Senhor, assim como Jesus, com a sua cabeça no travesseiro, descansando no meio da tempestade. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada pela vida de cada um dos Teus filhos. Eu oro para que essa palavra continue falando hoje, amanhã e quanto essa pessoa precisar. É isso que nós oramos, te agradecendo em fé por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir.